Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Como vocês estão? Nosso coração se partiu um pouquinho. Sabíamos que seria o último jogo de um deles. Dois na Copa do Mundo e com sua seleção. Acho que antes do jogo, a irmã do Cristiano comentou sobre isso. Por um instante, achamos que Cristiano faria sua última partida na Copa do Mundo. Mas, em uma reviravolta incrível dos acontecimentos, porque o segundo tempo foi bem melhor para a Croácia, tudo mudou. Vamos falar sobre a tristeza que isso nos causa. Naturalmente, o abraço foi muito sentido entre dois amigos, entre duas lendas do Real Madrid. Vamos falar neste vídeo também sobre o porquê. Para mim, embora no começo parecesse, isso não é um roubo de Portugal, nem do Cristiano, nem que o Infantino queira o Cristiano este ano na final. Não é porque tem sua explicação. E insisto, para mim no começo realmente parecia, estive a ponto de escrever isso no Twitter, mas disse, espera, e tem sua explicação. E vamos falar também dessas coisas da FIFA, porque é uma vergonha, apesar de ter tido coisas muito interessantes e ter sido um dos melhores, mas porque é injusto darem o prêmio de MVP para o Lamine Yamal da partida da Espanha, porque não foi ela, foi o Mikel Oyarzabal. Antes, um recado do patrocinador. Já voltamos? O vídeo está interessante, não está? O quê? Interessante. Um momentinho, já continuo com o assunto, porque quero contar para vocês algo que o pessoal da Temu fez que está me deixando absolutamente impressionado. Todos os usuários da Temu, não só os novos, podem conseguir presentes grátis. Prestem atenção, vou explicar como vocês devem fazer. Entrem no aplicativo, lá vou colocar o código que vocês precisam usar. Atenção, é na barra de busca, não na hora de pagar, mas sim na barra de busca. Vocês clicam, ali também vai aparecer o QR bem destacado. Para entrar no aplicativo da Temu, vocês colocam esse código e depois vão aparecer dentro da página da promoção 3 campos. E vocês podem escolher aqui os brindes, que vão ser de graça. Eu, por exemplo, vou escolher, deixa eu ver, descendo aqui um pouco, algo de futebol. Bom, olha, como em Dallas está fazendo muito calor agora, vou escolher esse ventilador, que você coloca aqui no pescoço e ele solta ar, que é uma maravilha. Você coloca aqui e é fantástico. Diz também que eu tenho bom gosto, claro que sim, né? Bom gosto e a necessidade de ter um ventilador portátil. Vamos para o segundo. Estou vendo aqui alguns carregadores de celular, sempre tem o mesmo problema. Então, o carregador múltiplo dele, beleza, vai também aqui para o carrinho. Beleza, como eu vou de um lugar para outro, com o telefone, no carro, e sempre, às vezes eu gravo dentro do carro, vi aqui um suporte para celular, mas vou pegar o mais caro, aproveitando a promoção. Pronto, aqui está. Olha só, devo ter economizado 127,46 dólares, nada menos. E depois de escolher, ele te leva para a página onde você coloca seu nome, seu sobrenome e o lugar para onde você quer que enviem. Aproveitem, é grátis, entrem na Temu e façam isso. Então, obrigado por prestarem atenção e aproveitem. Vamos ao assunto de por que isso não é um roubo, apesar de parecer que o jogador da Croácia não tocou na bola, dessa forma ele não estaria habilitando seu companheiro e não seria impedimento. E é por isso, pessoal, querendo ou não, o futebol se tornou o que se tornou. E agora é pura matemática. E tem um chip na bola, eu juro para vocês que estava convencido até ver essa imagem. E diante disso podem até tentar enganar a gente do mesmo jeito. Mas, poxa, seria muito forçado tentarem nos enganar com isso. Caramba! Tem um chip na bola que diz que naquele momento, e foi isso que mostraram para o árbitro, há uma variação na bola. Ou seja, a bola detecta um toque ou batida, um leve roçar, acho que com o cabelo. E sim, aí poderia entrar uma avaliação de, bom, isso não é tirar vantagem. Também não é tirar vantagem por alguns milímetros, mas é o que está. É assim que estão apitando. O futebol que quisemos, bom, também nos impuseram que seja assim e as regras são iguais para todos. Bom, iguais para todos em algumas coisas como essas. Também gostaria de ver se fizessem isso com a Argentina. Também gostaria de ver. Bom, e já vimos, né? A entrada que Messi fez no primeiro jogo e a que Balogun, o jogador dos Estados Unidos, fez. E olha que ele é jogador de um time anfitrião e um leva o cartão vermelho e o outro não, né?
Mas enfim, focando nisso aqui, porque agora todo mundo vai aproveitar, principalmente aqueles que ficaram muito indignados, porque na Copa do Catar teve 7 pênaltis a favor da Argentina, dizem, olha lá, e também favorecem o Cristiano e Portugal, né? Não. E agora vamos falar sobre o pênalti, aliás. Pois é, não, e eu pensei o mesmo, mas no jornalismo e na vida. A gente tem que esperar um pouco, contar até 10, nesse caso até mais de 10, e esperar para ter toda a informação. E a informação importante é esta. Tem um chip na bola que diz que ali houve um toque. É assim, gostemos ou não, gostemos ou não, gostemos ou não. Fijaos. Vejam, o pênalti, para mim, o pênalti me parece que a primeira coisa que pensei, vejam, é que finalmente vão ao VAR numa jogada assim. Quantos já fizeram com ele? Estou pensando, não sei, no Rüdiger, no Militão, no início do campeonato passado. Estou me mexendo aqui porque a mexicana está por aí e o mesmo problema do outro dia. Sem Rüdiger ou Militão, no começo do campeonato passado ou do anterior, nem lembro mais, já vimos isso várias vezes. E o que eu pensei quando vi isso foi, finalmente vão ao VAR. O que está claro é que um zagueiro não pode fazer o que quiser. E ali, acho que era o Veiga, né? Se não seguram ele, talvez ele não finalize bem, mas acho que ele chega a tocar na bola e não consegue porque estão segurando ele, por mais pouco que seja, estão segurando. Isso é pênalti, pessoal. Isso é pênalti. Rigoroso? Rigoroso. Já vimos vários desses que não foram marcados? Com certeza. Mas é pênalti? É pênalti. É pênalti. Portanto, é roubo de Portugal? Não é roubo de Portugal. Não é. Olha, talvez seja roubo do MVP. É Lamine Yamal. Isso talvez sim, né? Porque, bom, para o Cristiano também já deram. Aliás, o Cristiano fez um gol espetacular, mas é impressionante como ele domina aquela bola com frieza, ela vinha descendo da estratosfera. Vocês lembram da jogada em que ele estava impedido por muito pouco? Ele domina e finaliza incrivelmente. Ele marcou o gol de pênalti. Olha, ele intervém na partida em certas jogadas de forma boa e tal, ou seja, não é um dos piores jogos do Cristiano, mas para mim também não é o melhor. Por exemplo, com Gonçalo Ramos, ele faz uma finalização espetacular para dar a vitória para Portugal. O que acontece? Que em caso de dúvida, para o famoso. Em caso de dúvida, para o famoso. Cristiano nesse caso, mas não era tão chamativo o do Cristiano como foi o do Lamine Yamal. Com um cara como Oyarzabal, que consegue 2 gols, um doblete e 2 assistências, né? E foram 2, né? Sim, as 2 do Oyarzabal. Correto. Bom, então, tá aí para vocês, né? Quer dizer, Oyarzabal é um cara que não tem marketing e não liga para isso. Ele não liga para isso. Como diz meu amigo John Cuedva, grande fã da Real Sociedade e ex-colega na Marca TV, 100 de grandeza, 0 arrogância. Então aqui está o bom e velho Oyarzabal. É MVP da MIM. Além disso, a MIM pode dar muito mais. Mas tem uma coisa muito boa que a mim me faz mal, ou essa Espanha com a mim faz mal, é que Leimer passou por maus bocados. E a mim, quando ataca, começa indo para cima, diferente do primeiro jogo contra Cabo Verde, quando não atacou ninguém. No fim, teve que ser a mim nos minutos finais. Ela não estava bem e o time já estava desesperado. A posse de bola precisa se concretizar com pontas ofensivas. Aí está o sucesso da Espanha na última Eurocopa. E acho que a Milamal, neste momento, não está entregando nem 70% do que pode entregar. E espero que conforme o torneio for avançando, ele vá melhorando. E quando chegar o jogo, vão dizer, olha, MVP, cara. Mas por enquanto, não era. Era esse senhor. Era Oyarzabal. De qualquer forma, vou dizer uma coisa, tem algo, mas vou mostrar para vocês uma coisa que é muito boa. Que é ótima. Vi um tweet que me fez rir muito. Agora vou contar um pouco sobre o tema e algumas mensagens que recebi da Espanha. Mas tem um tweet maravilhoso, é este aqui. Frank Guilhem, com essa imagem do irmão da Milha mal que colocamos no vídeo anterior, diz: a loira da frente nos privou do sticker de todos, os tempos, que é o irmão da Milha mal fazendo assim. E diz:
Kane é o nome do garoto. E diz e responde Borja Iglesias. Diz: olha, a loira da frente te meteu 2 gols essa tarde, amigo. E a loira da frente, pelo visto, é a mãe do menino que ele achava. É uma combinação de tweets e tweets. É um pouco uma cutucada, mas tudo bem, Borja Iglesias aqui, que é um cara que, bom, não me agrada muito, mas é preciso lembrar. Tem que reconhecer aqui que o cara, e é a conta dele, tem que reconhecer que está muito bom. E ele manda uma cutucada simpática no Frank Guilhem. Eu ia contar isso para vocês, olha. Hoje eu recebi mensagens sobre o lance da Espanha. Eu sei que tem muita gente aqui, eu sempre digo a mesma coisa. Não neguem a realidade. Zombávamos dos torcedores do Barcelona por negarem o ótimo Real Madrid e Vinícius. Não vamos negar a realidade, pessoal. Vamos aprender mais sobre futebol. Muita gente sente raiva e antipatia pela seleção espanhola. E entendo isso por causa da federação e tudo que sempre menciono para vocês. Eu não me sinto afetado por isso, porque eu sou espanhol, mas olha, desde o dedo mindinho até o último fio de cabelo da cabeça, eu torço pela minha seleção e não considero outra coisa. E vocês já sabem como eu sou, não é? O que acontece é que eu vi essas mensagens no último vídeo. Aqui diz: o que a Áustria propôs? Não é uma seleção para medir o nível, não vamos nos enganar. A pergunta é: o que a Espanha deixou a Áustria propor? Vocês percebem? Eu disse isso no vídeo anterior. Quando uma seleção domina como a Espanha fez com a Áustria, sempre existem 2 considerações dos antes. Também reclamamos do Madrid. Quando vence, dizem que é porque o adversário é ruim. Não, é que aqui o outro é muito ruim ou que o jogo foi mais chato. Claro, mas se você não é desse time, você pensa isso. Ou se você é anti desse time, você pensa isso. A questão é, a Espanha não deixou a Áustria fazer nada, dominou totalmente. Por isso falam que o adversário era muito fraco. A Argentina venceu, mas com mais dificuldade que a Espanha. Contra a Áustria, considerada fraca no futebol feminino, alguns destacaram a falta de domínio de bola. Um deles, Arthur Valência. Aqui, tirando o comentário questionável, estamos na mesma situação. Outro comenta, eles têm o mesmo tapete vermelho que a FIFA, mas em breve enfrentarão um time de verdade. Outro clássico, já vocês vão enfrentar um time de verdade. Outro clássico. A Espanha na Eurocopa enfrentou quantos times de verdade? Pois é, enfrentou campeões do mundo e campeões da Europa. Itália, campeão do mundo, Croácia na sua época. Alemanha, França, Inglaterra, e diziam aquilo de vai enfrentar um time de verdade ainda. E foi passando por cima de todos, né? Olha, tem uma reflexão que fazem nessa conta aqui que me parece uma das melhores que já fizeram. E acho que se vocês prestarem um pouco de atenção, um pouco de interesse, vai dar para entender bem como a Espanha joga e por quê. É muito difícil jogar contra o time do La Fuente. Ele diz, por que parece que, cara, gol da Suíça, estou assistindo aqui o jogo do Riojo, e não sei se está aparecendo alguma coisa na tela, né? Ele diz, por que a Espanha parece tão pouco convincente? Por quê? A Áustria venceu por 3-0 com 23 finalizações, 10 no gol e sem sofrer gols. A Espanha também não levou gols. Ainda assim, muitos dizem, a Espanha não convenceu, e quem fala nem é espanhol, é estrangeiro. Ele diz, na verdade, o problema não está na Espanha, mas sim no critério de avaliação. Os torcedores medem o convincente, entre aspas, pelo brilho individual, por ser o mais fácil de captar visualmente. Mbappé penetra e assusta. Messi toca na bola e cria um momento. Olise, Dembélé, Harry Kane, esse tipo de super-heróis. A superioridade cabe em 10 segundos e é compartilhada. Você vê e se convence em vídeos curtos, não é? Ei, o golaço ou a bicicleta de Olise, o golaço de Mbappé. A Espanha não joga desse jeito. Sua superioridade é coletiva, não individual. Futebol posicional. Uma posição que sufoca o adversário, não uma penetração que impressiona aos olhos. Uma estrutura posicional artística que vai moendo devagar, não um lampejo individual que decide em um instante. Essa superioridade é real e decisiva, mas não é fácil de ser mostrada em um clipe. Ela é sentida em campo e se perde no resumo.
Depois, o tempo nos engana. Um gol aos 36 minutos parece tardio. E o torcedor simples diz: a Espanha sofreu. Mas as chances já estavam presentes antes do gol. O goleiro só adiou a decisão, não negou o domínio. O resultado demorou, não o desempenho. A verdade é a seguinte, diz: a Espanha não encanta os olhos, mas esgota o adversário. E nós fomos treinados para aplaudir o brilho visual individual. É que ele manda bem. A Espanha pode até não criar as jogadas que viralizam, mas cria o jogo em que o adversário não descansa. A diferença entre eles é a de um futebol que encanta o público e outro que esgota o adversário, incapaz de resistir. Talvez muitos achem a Espanha sem graça ou impressionante, como observar um pôr do sol, certo? Você fica 2 horas vendo o pôr do sol, 2 horas antes, quando o sol se põe, é diferente de ver um eclipse que dura só um instante. Está claro, né? Ou seja, uma coisa dura um instante, a outra dura mais tempo. Então é a mesma coisa, e pode não agradar vocês esteticamente. Mas o que está claro, e tem um vídeo incrível aqui que compartilhei no Twitter da CBS, aqui Mike Grella fala, o vídeo é longo e está em inglês, mas o cara diz que a Espanha é o time mais frustrante de enfrentar e que, claro, pode competir agora mesmo com a Argentina e com a França. Na verdade, acrescento eu, a única seleção que venceu a França nos últimos anos foi a Espanha, justamente por isso, porque anula o adversário. Quando anula a França, ficamos quietos. Quando anula a Áustria, é porque ela é muito ruim, né? Anula todos, absolutamente todos, até mesmo Cabo Verde, apesar de não ter feito nenhum gol. E ali foi porque faltaram pontas. Mas quero pensar que, e além disso, coloco vocês um pouco diante do espelho, para quem não considera isso, que critica isso, né? Isso chega a entediar até as ovelhas. É pararmos para pensar que tipo de futebol é esse, que pode te agradar mais ou menos, mas em que consiste? Em que consiste? Por que é um tipo de futebol muito difícil de conseguir em nível coletivo, ou seja, são necessários muitos automatismos, muita preparação e é um futebol, acima de tudo, muito efetivo. Eles não levam gols ou levam pouquíssimos gols. Bom, já faz muitos jogos que a Espanha não leva um gol e acaba te matando pelo cansaço. E costumam tirar esse mérito da Espanha, eu sei, porque tem muita gente que não é espanhola, é madridista e tem raiva da seleção e tal. Eu sei disso, mas, parem para pensar. Reflitam sobre o que acabei de ler, se faz sentido. Continuem odiando o time espanhol e torcendo para que perca, fiquem tranquilos. Beleza? Se perder contra Portugal, tudo bem, perde contra Portugal. Não tem problema. Para mim vai ser ruim, para vocês vai ser motivo de alegria. Mas usem um pouco a cabeça. Então Cristiano está no nosso caminho. Cristiano no caminho da Espanha. Infelizmente, isso é algo que mais me entristece. Volto ao que disse no início do vídeo, pois não quero que seja a Espanha. Eu não quero comemorar o fim de Cristiano em uma Copa do Mundo. Mas olha, tem uma coisa aqui que é importante. Pelo menos, se não for a Espanha que ganhe, que seja Portugal a avançar para umas quartas de final que parecem um pouco mais fáceis do que as próprias oitavas, contra os Estados Unidos ou contra a Bélgica. E que Cristiano avance e elimine a Espanha. Antes de tudo, sou espanhol antes de ser fã do Cristiano, mesmo que me custe. Adoro o Cristiano e também o Modric. Se tivesse se classificado a Croácia do Modric, eu pensaria o mesmo, né? Tenho pena de enfrentar o Cristiano, mas foi escolha deles. Ficaram em segundo atrás da Colômbia. O caminho era pelo outro lado. Que dê tudo certo para vocês. Deixem like, inscrevam-se, comentem e compartilhem para ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau!